André Ventura, sou professor universitário, comentador televisivo e candidato à Câmara de Loures, que é o grande objetivo que assumo neste momento. Sou professor universitário, a minha ligação é essencialmente uma ligação à educação, aos valores, ao compromisso. Tenho uma relação profundíssima com Loures, aliás, sempre vivi em Loures, até que a reforma administrativa em que as pessoas de Loures não foram ouvidas nos retirou aquela parte importante do concelho. É um concelho que eu amo, um concelho onde casei também, e portanto onde tenho... O facto de muitos conceberem a ideia de que ele simplesmente entra na política em 2017, pois é o momento em que ele começa a ganhar uma ligeira notoriedade, André Ventura foi filiado ao PSD desde 2001, ainda muitíssimo jovem. E apesar da sua resiliência e coragem, Ventura nunca sequer ocupou ou então lhe foi atribuído qualquer cargo dentro do partido. Até 2017, é claro. E isso talvez explique o facto dele ter permanecido no anonimato político por muito tempo. Digo resiliência e coragem porque quem acompanhava seus comentários, suas intervenções televisivas, conseguia notar a capacidade e essas qualidades de Ventura, as quais mereciam de facto algum reconhecimento e aproveitamento dentro do seu partido. O pior é que mesmo depois de ser eleito vereador de Loures, não lhe conferia qualquer função executiva, por isso nem mesmo teve oportunidade de aparecer na Assembleia da República antes disso. No dia 25 de outubro de 2019, lá estava o Chega na Assembleia da República, composto por um único deputado, André Ventura. Aquilo que viria a se tornar na segunda maior força política portuguesa em 2025 e provavelmente a maior de todas num futuro não tão distante. E em 30 de outubro deste mesmo ano, André Ventura falava pela primeiríssima vez como deputado da Assembleia da República. Mesmíssimo discurso, mesma coragem, mesma resiliência, parecendo até um discurso de amanhã. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, antes de mais, já que hoje estamos em dia de saudações, deixe-me saudá-lo também, por conseguir ter de facto um dos maiores governos da Europa e do mundo proporcionalmente. É um recorde digno, sobretudo para um governo que dizia querer reduzir gorduras da administração pública. É um excelente sinal, porque não começar assim de facto é um excelente sinal para os portugueses. Como temos pouco tempo, e o tempo é para cumprir, várias questões que gostaríamos de lhe questionar, Sr. Primeiro-Ministro, em relação a este governo apresentado, que é mais um programa de entretenimento do que de governo em bom rigor. Sobre a saúde, ainda hoje ao Tribunal de Contas voltou a alertar para a insustentabilidade de ADSE. O que é que propõe sobre isto? Absolutamente nada. Um zero e um vazio que temos que enfrentar. A falta de medicamentos para doenças fundamentais. Devia envergonhar um governo com estas dimensões. Mas não, nada temos sobre isto. Temos de melhorar a saúde como se fosse uma coisa assim programática e vaga. Hoje é um dia especial, Sr. Primeiro-Ministro. É o dia em que um ex-primeiro-ministro socialista está a ser ouvido num tribunal por corrupção. E o que é que este programa de governo nos traz sobre corrupção? Absolutamente nada. Vai ou não trazer de novo um enriquecimento ilícito, redefinido, naturalmente, talvez como deveres declarativos a este hemiciclo? Vai ou não trazer efetiva proposta de incompatibilidades entre membros do governo e negócios com empresas que negociaram com o governo e que envergonhariam qualquer democrata que se preze? Vai ou não o Governo ter esse plano contra a corrupção e de incompatibilidades vitalícias, eventualmente, entre quem negocia com empresas e depois vai trabalhar para essas empresas? Temos hoje aqui o Sr. Ministro da Administração Interna, que eu também felicito. E mais uma vez temos um programa que diz querer uma segurança interna mais robusta. Imagine-se, qualquer um de nós poderia dizer isso. Onde é que estão as medidas para combater as esquadras fechadas em vários pontos do país, Sr. Primeiro-Ministro? Onde é que estão as medidas para combater o suicídio nas forças policiais? Um dos maiores da Europa, que nos devia envergonhar a todos. Onde é que estão? Não, estamos preocupados com aumentar a idade para as touradas. Não a idade da mudança de sexo, mas a idade das touradas é que temos que aumentar. Esquecemos, portanto, os problemas fundamentais. Os problemas
da tal progressividade, que ainda hoje soubemos que afinal vem aí mais progressividade de IRS. Sr. Primeiro-Ministro, estamos a penalizar quem trabalha mais, quem se esforça mais, quem quer dar mais ao país, sempre. E o que o Governo traz hoje aqui é: vamos ter mais progressividade, que é o mesmo que dizer vamos sufocar mais a classe média. Deixe-me dizer-lhe isto, Sr. Primeiro-Ministro. Chamou ao líder do PSD populista. Não foi o Dr. Rui Rio que hoje foi populista. Era o Sr. Primeiro-Ministro que devia vir aqui, numa negociata de lítio qualquer, numa junta de freguesia socialista, e lamentar que isso tivesse ocorrido, em vez de promover a Ministro quem levou a cabo esta negociata. Era isto que devia fazer hoje, e não atacar verdadeiramente o líder do PSD. Uma última questão, Sr. Primeiro-Ministro, que esta sim é importante do ponto de vista das suas próprias prioridades. Disse várias vezes que este seria o governo do crescimento económico. Mas disse que era o governo do crescimento económico com mais dinheiro para as famílias. O que lhe queremos perguntar não é com conversa, é com medidas concretas. Como é que o IRS vai ser definido para dar às famílias que vivem sufocados em impostos, hoje, mais dignidade, mais força e, sobretudo, mais capacidade de viver, sobretudo nas grandes cidades onde os preços começam a sufocar essa tal classe média que tanto diz defender? Chega a ser emocionante, comovedor, ver a esquerda agora muito chateada com o Partido Socialista. É de facto muito emocionante ver como o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, que deram a mão ao pior que o Partido Socialista fez, estarem hoje perante os portugueses a dizer que não se lembram de nada, que temos que ter cuidado com o dinheiro que damos aos bancos e temos que ter cuidado com os portugueses que perderam o emprego. Vergonha era o que deveriam ter hoje, quando estão aqui a apoiar um governo a quem deram a mão durante 4 anos. Esse mesmo governo que, com tudo o que se passa na saúde, com urgências fechadas, com hospitais em nada de funcionamento, com esquadras de polícia fechadas, este mesmo governo que diz no seu programa que quer alargar a habitação pública, imagine-se, àqueles de sempre, àqueles que já conhecemos e que o governo chama minorias de vários tipos, minorias de vários género. Sempre a pagar os mesmos, nós que pagamos impostos, sempre a pagar para o mesmo, esquecendo a ampla maioria de portugueses que trabalham, que pagam impostos e que se esforçam por ter uma vida digna. Sempre a mesma injustiça que agora chega ao Parlamento para ser denunciada todos os dias. Dizem do Governo e anunciou que iria promover uma grande reforma eleitoral. Claro, até o Bloco de Esquerda dizer que não podia ser. E toca de esquecer a reforma eleitoral. Mais vale assumirem, mais vale dizerem que vão sustentá-los durante 4 anos, em vez de andarem aqui aos zigue-zagues a enganar os portugueses. Este programa de governo, para além de esquecer os agentes e as forças de segurança, traz-nos um elemento mais perturbador. Diz que, a partir de agora, vamos estudar modelos alternativos à prisão. Eu estou a imaginar, talvez em casa, talvez no carro, talvez na praia. Por que não? Por que não ter uma justiça feita em que quem violou e matou tem direito a estar na praia durante 3 meses e está direito a estar fora da praia, talvez no campo, durante o resto do tempo? É uma vergonha, sobretudo quando tivemos em plena campanha eleitoral mais uma mulher que foi morta por alguém que devia estar na cadeia e não estava. Mais uma vez, a mesma vergonha que o Governo quer trazer agora para o programa de governo. Ouvimos todos a lei da nacionalidade. O LIVRE, com a sua grande aposta na lei da nacionalidade, que já contagiou o Bloco de Esquerda e já toda a gente que nascer em Portugal é português. Mesmo que esteja aqui a passar de comboio, é português. É assim que vamos neste país. É assim que olhamos para o futuro e é assim que queremos fazer de Portugal, efetivamente, um país digno em matéria de nacionalidade. Isto tem que ser dito aos portugueses. O que querem fazer efetivamente é a maior vergonha e o maior ataque à nacionalidade de que há memória. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei se é o século XV, se é o século XVI ou XVII, mas sei uma coisa. Sei que este governo é uma das maiores vergonhas da nossa história democrática. Isso eu sei e vou continuar a dizê-lo. Ainda deste programa de governo fala-se de habitação, esquecendo os portugueses sufocados pelo IMI, sufocados em taxas e burocracias para quem olhamos para o lado e dizemos paguem, paguem, paguem. Nós estamos cá para distribuir depois. É o melhor da política socialista, distribuir. Os outros pagam, nós distribuímos. Sempre foi assim e é assim que vai continuar a ser. Termino com este repto, Sr. Primeiro-Ministro. Fala
em reconhecer o trabalho e o mérito dos antigos combatentes. Vergonha, Sr. Primeiro-Ministro, vergonha. Quando nós encontramos antigos combatentes a ganhar 177 euros e aqueles que não querem fazer nada continuam a ganhar mais de 1000 euros por mês e a encher a nossa segurança social e os nossos correios da forma que sabemos. Antigos combatentes é para respeitar e este governo cometeu aqui, mais uma vez, uma das maiores vergonhas da nossa história. Vou terminar, Sra. Presidente. A direita disse que o diabo ia chegar. Chegou mesmo. E o diabo hoje é esta grande maioria de esquerda que quer tornar Portugal uma espécie de Venezuela. Não contem connosco, não contem com o Chega, nem contem com a direita portuguesa. Muito obrigada, Sr.